Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos com rapidez, na palavra. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, o verso 11. Glória a Deus. Segundo Samuel, o capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11. Vamos ler o versículo 6 e o 7 e o 8. Mas fique com a Bíblia aberta assim quando a gente terminar, ok? Versículo 6 diz assim: Davi mandou então esta mensagem a Joabe: Mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: Vá para casa, descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Pode se assentar em nome de Jesus? Não feche a Bíblia, fique com ela aberta. Essa é uma história muito conhecida, e eu espero em Deus que você já tenha lido essa história, este fato da vida de Davi, e não apenas tenha assistido a novela da Record. Porque a novela da Record, queridos, eles deram uma incrementada ali, sabe? Tem muita coisa na novela que você vê lá na Record que não está na Bíblia. Se você for ler bem certinho as histórias, você vai ver que é muito diferente do que eles contam, porque eles precisam criar uma trama, criar um romance onde não existe muitas vezes, para que aquilo possa render mais capítulos, mais episódios e prenda a atenção do espectador. Quando a Record, por exemplo, fez a novela lá de Davi, até estava reprisando esses dias, essa parte da história diz que Davi e Betseba já se conheciam da infância, da adolescência. E deixa eu te contar que isso é mentira. Pelo menos a Bíblia não diz isso. Não é isso que nós lemos nos relatos bíblicos. Então, se você acreditava nisso, você foi enganado. Mas glória a Deus pela palavra, pela Bíblia e pelos seus olhos e pelo seu entendimento, que você pode ler a Bíblia quantas vezes você quiser e tirar todas as suas dúvidas. Tem um ditado popular que diz que quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Então, e não fique preso ao que os diretores, os escritores da Record fazem. Leia aquilo que o próprio Criador deixou para nós. E essa história é muito conhecida. Davi, ele está no seu palácio e ele vê uma mulher tomando banho, e aí ele fala: quem é aquela? E manda chamar, e aí ele fica com essa mulher, ela acaba engravidando. E aí, para tentar se livrar da situação, ele chama o esposo dela, que é Urias, para que ele, ficasse com a esposa. E enfim, o resto da história você já sabe. E quando Deus falou comigo essa mensagem, já faz algum tempinho, eu estava pensando estava lá deitado, enfim, Deus falando comigo sobre isso. E o tema da mensagem dessa noite é: um rei exaltado ou um soldado honrado. Nós temos o poder de escolha nessa noite. Você pode escolher ser um rei exaltado ou um soldado honrado. A história nos conta, quando nós começamos a ler lá no capítulo 11, por isso que eu falei para você ficar com a Bíblia aberta, no primeiro versículo, eu estou lendo a versão da Bethel, então é um pouquinho diferente, mas ela diz assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército de Israel fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Michele, eu me chamando. Liga as luzes, por favor, pessoal, poder acompanhar comigo. Davi ficou em...
É bom de ter mulher com nome parecido que a gente não se confunde, né? Davi ficou em Jerusalém na época em que os reis iam para a guerra. Eu quero falar com você 4 características ou 4 pontos que eu aprendo com este fato da vida de Davi, e 4 pontos que eu aprendo também com Urias nessa mesma história. A primeira coisa que eu aprendo com Davi, anota aí: Davi foi negligente com o tempo. O tempo era em que os reis iam para a guerra, mas Davi não quis ir para a guerra. Davi quis ficar no palácio. Davi quis ficar confortável, né? na sua casa, com seus servos, com seus empregados, comendo do bom e do melhor. E no versículo 2 diz assim, ó: uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Sabe, meus queridos, nós não podemos negligenciar o tempo. Nós não podemos passar despercebido aquilo que Deus está fazendo. A palavra diz que há um tempo para todas as coisas. E nós estamos vivendo um tempo muito diferente, muito inesperado para todos nós. E muitos dos nossos irmãos em Cristo estão negligenciando esse tempo. Pessoas que estavam na igreja há 20, 30, 40 anos e de repente em 6 meses de pandemia já se desviaram. Em vez nesse tempo que nós estamos vivendo se apegarem com Deus e darem um testemunho da fé, darem um testemunho de cristãos, estão perdidos. A pandemia revelou muitos de nós que estávamos aqui, mas estávamos doentes, ou estávamos aqui apenas de fachada. Cristãos que não estão entendendo o tempo que nós estamos vivendo, um tempo propício para pregar a palavra, um tempo propício para convidar pessoas para falar de Jesus. Do dia para a noite nós tivemos que nos organizar, e a igreja teve que se organizar do dia para a noite, literalmente, para começar a transmitir os cultos online. E nós nunca tivemos um alcance tão grande como temos tido nesses dias. Mas se nós estivéssemos dormindo, como Davi estava em casa, negligenciando o tempo da guerra, ele deixou de estar com seus homens, não foi para a guerra, mas o inimigo veio até ele, dentro da sua casa. Muitos dos nossos queridos irmãos estão negligenciando esse tempo que vivemos hoje e estão em casa. Não são do grupo de risco, não são pessoas que necessitam de cuidados especiais para ficar em casa, e ok, quem tem essas necessidades, vamos se cuidar, faz parte, temos que cuidar do corpo, da saúde. A Bíblia mesmo nos ensina que nosso corpo é templo do Espírito, e se alguém tem necessidade, então que fique em casa. Mas é tão interessante que esse tempo é tão perigoso para vir aos cultos, mas a academia continua cheia. Os mercados continuam cada vez mais cheios, embora o arroz esteja custando quase R$20. Cada vez mais a gente está no mercado comprando, consumindo, comendo. Não sei se você viu as últimas notícias, mas diz que o setor de construção civil, os materiais de construção, cresceram o número de vendas, aumentou o número de vendas porque as pessoas estão em casa. E aí aquela construção que estava parada, aquela reforma que estava adiada, de repente floresceu no coração e está todo mundo construindo, todo mundo reformando. Mas para eu vir à igreja é tão perigoso. Estão negligenciando o tempo da salvação. O tempo em que a igreja saiu literalmente das portas, das 4 paredes e entrou na casa das pessoas. E quantas pessoas estão acompanhando os cultos online de forma displicente, ou nem estão sequer participando? Ou a oportunidade que tinha de ter aquele esposo, aquela esposa, aquele filho que não vem à igreja de forma alguma, dentro de casa, tendo que ouvir a palavra. Mas não, o Netflix é tão mais interessante, as redes sociais são tão mais legais. Compartilhar uma publicação da igreja no Facebook, compartilhar o culto. Quantas pessoas, quantos compartilhamentos nós temos nas nossas transmissões? Nós não podemos negligenciar o tempo, e Davi fez isso. Davi devia ir à guerra com os homens, mas ele decidiu ficar em casa. E por que ficou em casa? Foi pego pelo inimigo, porque não discerniu que o tempo era de guerra. Ei, queridos, e nós estamos em um tempo de guerra. Nós estamos em um tempo de batalhas. Nós estamos em um tempo onde ser cristão não é para qualquer um, onde servir a Deus não é para qualquer um e nem de qualquer jeito.
Nós vivemos um tempo onde a igreja é atacada assim, dia e noite, e de várias formas diferentes, e de muitas formas sutis que a gente quase nem percebe. O tempo é de guerra, mas tem alguns de nós que estão brincando no parquinho, que estão se divertindo. Alguns pensaram que a pandemia era férias. Lembra no começo da pandemia? Quando tudo começou a parar, as pessoas eram para ficar em casa, elas iam tudo para a praia. E tem muito crente tirando férias. Tem muito crente distante de Deus nesse período, porque não estão discernindo o tempo que nós estamos vivendo. O segundo aspecto que eu aprendo com Davi nessa passagem foi o seu excesso de confiança. Excesso de confiança porque provavelmente ele acreditou e acreditava, os homens que ele tinha eram homens de guerra, os valentes de Davi estavam na batalha, e era mais uma guerra. Os meus soldados são fortes o suficiente, o meu exército é forte o suficiente, eu não preciso estar com eles, eu vou ficar em casa, e nessa guerra eu não vou. Vão vocês e vençam por nós, vão vocês e tragam a vitória. O excesso de confiança talvez na sua história. Davi, se você conhece a história desse homem, você sabe que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, e vem um urso, e ele luta com aquele urso e vence. Depois vem um leão, e ele mata o leão e vence e protege as ovelhas do seu pai. Depois disso, certo dia ele está lá cuidando das ovelhas, o seu pai pede para ele ir levar comida para os seus irmãos, e quando ele chega lá tem um gigante esbravejando contra o povo de Israel, e ele se enfurece, e ele vai contra aquele gigante, mata aquele gigante e vence. Davi é o mesmo que o profeta Samuel foi até a sua casa e passou todos os seus irmãos, ele o menor, o esquecido, estava no campo. O profeta diz: olha, enquanto ele não chegar ninguém come. E quando Davi chega, Deus fala ao coração de Samuel: este é o homem segundo o meu coração, este é aquele que eu escolhi para reinar sobre Israel. Talvez Davi estivesse com um excesso de confiança nas suas expectativas, nas suas experiências, excesso de confiança nos seus feitos, e muitos de nós estamos com excesso de confiança. Afinal de contas, já estamos na igreja há tanto tempo, afinal de contas, já jejuei tanto nessa vida, eu já li tanto a palavra, eu já fui em tantos cultos, já fiz tantas campanhas dos 12 dias, as minhas confianças. O excesso de confiança talvez de Davi, de não ser atacado pelo inimigo no palácio. Só que na batalha o inimigo usava armas de guerra, flechas, espadas, lanças. Mas na sua casa, no palácio, no terraço da sua casa, o inimigo achou uma outra forma de levar Davi à derrota. Sabe, meus queridos, o excesso de confiança vai nos levar a baixar a nossa guarda. Sabe, quando nós começamos a dirigir o carro ali no começo, eu lembro as primeiras vezes que eu pegava o carro logo que eu tirei a habilitação, e até mesmo antes, né, enfim, não podia, mas né, sabe como que é? A gente fica nervoso, apreensivo. A Michelle tirou a habilitação faz pouco tempo, e no começo não podia nem ligar o rádio do carro, porque desconcentrava. Se tivesse muita gente conversando, tinha que ficar todo mundo quieto, porque a Michelle estava dirigindo. Eu também tive essa fase, não, estou dirigindo, então silêncio. Mas com o tempo você vai se acostumando. Tem dia que eu chego em casa e eu nem sei como que eu cheguei. Eu falo: meu Deus do céu, eu passei para aquela lombada e não vi. Porque nós vamos criando confiança. E não sei se você sabe também, mas uma pesquisa revela que a maioria dos acidentes acontecem a poucos metros da nossa casa. Porque é o momento onde nós relaxamos. O bairro de casa. Essa rua aqui ninguém fura preferencial. Essa rua que é preferencial é minha, então eu vou com confiança. E aí é nesses momentos que nós temos a surpresa. O excesso de confiança de Davi fez ele baixar a sua guarda. Fez ele numa tarde sair para passear. E lá estava o engano de Satanás. Lá estava a armadilha perfeita. Um homem rico, poderoso, no seu palácio, e uma mulher bonita. O cenário perfeito. E pelo seu excesso de confiança, ele tropeçou. Ele era tão confiante, claro, ele era o rei, e ele diz: quem é aquela? Está lá no comecinho, vamos ler lá no versículo seguinte. No versículo 2, uma tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher, e soube que era Betseba, filha de Eliã, que era esposa de Urias, o heteu. Ele não apenas viu ela tomando banho, mas ele se interessou.
ele se interessou, ele disse: quem é? Quem é aquela mulher? Ele procurou saber. Sabe, meus queridos, muitas vezes nós estamos tropeçando, porque nós estamos nos interessando por coisas que não nos cabem mais. Nós já não nos interessa mais o final da novela, já não nos interessa mais o bochicho, a fofoca, já não nos interessa mais fulano, o que está fazendo, o que deixa de fazer. Mas nós nos interessamos por coisas que já não deveriam mais chamar a nossa atenção, ou coisas que chamam a nossa atenção, mas nós devemos lutar contra esses impulsos do nosso coração. Então Davi mandou, versículo 4, mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la, e eles a trouxeram, e Davi teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal. Aqui está falando sobre o tempo que ela estava impura, o tempo de menstruação da mulher. E aí ele teve relações com ela, e o que aconteceu? Vem uma gravidez. Outra coisa que eu aprendo com Davi neste fato é que ele estava ocioso. E crente não foi feito para ociosidade. Não existe o modo planta para o cristão. A cara pode ser de paisagem, de máscara todo mundo está com cara de paisagem, não sei se vocês estão entendendo ou não, mas a gente fica com a cara de paisagem, mas não existe um modo planta. Eu sou uma planta no culto, eu sou uma planta dentro da igreja, eu não faço nada, eu sou apenas servido. Não existe, não é este o princípio de Deus, não é isso que Deus estabeleceu para nós. Eu lembro que o pastor pregou aqui algum tempo atrás, o reino em movimento, falando sobre o movimento que existe no reino de Deus, na obra de Deus. Toda a palavra de Deus fala sobre crescimento, fala sobre amadurecimento, fala sobre estar constantemente prosseguindo em conhecer ao Senhor. Mas alguns de nós, como Davi, preferimos ficar ociosos e confortáveis. Davi no seu palácio vê a mulher, manda chamar, e tem tudo que ele quer, enfim, ele é o rei. Ele está confortável na sua posição, e muitos de nós estamos buscando o conforto dentro da igreja. E deixa eu te dizer que o conforto do Espírito Santo sim nós vamos ter, porque Ele é o nosso Consolador. Aqui dentro da igreja nós somos abraçados pelo Espírito Santo, nós somos envolvidos pela sua glória, pelo seu amor. Aqui os irmãos vivem em união, e o Senhor ordena a bênção e a vida. Mas, meu querido, da porta para fora é um mundo que não nos pertence, e eles não vão nos tratar confortavelmente. Muitos de nós estamos vivendo o Evangelho procurando conforto. Conforto para a nossa alma, sim, nós vamos encontrar. Conforto para o nosso espírito. Mas lá fora, nós seremos muitas vezes perseguidos. Lá fora, muitas vezes as pessoas vão sim perguntar a nossa opinião, e vão querer saber o que nós achamos sobre determinados assuntos, só para contrariar, só para nos apontar, só para nos julgar. O interesse delas não é saber o que a palavra diz, o interesse delas não é saber o que o Evangelho manda, o interesse delas é nos afrontar, é nos perseguir. O conforto de Davi lhe custou a sua paz, porque se você continuar lendo a história de Davi, depois desse fato, a briga, a perseguição, os fatos começaram a acontecer na sua família. Davi, ele é perdoado pelo Senhor. Você continua lendo a história, e o próprio Deus diz a Davi: escolhe como você quer ser corrigido, pelos homens ou por mim. E Davi escolhe o Senhor, porque ele diz: o Senhor tem misericórdia. Mas mesmo assim, ele vai sofrer as consequências dos seus atos. Davi, ele padeceu pela sua negligência, pelo seu excesso de confiança, por estar ocioso e procurar o conforto. Só que em contrapartida, nós temos nessa mesma narrativa um outro personagem, que é Urias. A Bíblia fala muito pouco sobre Urias. Fala que ele era um dos chefes dos soldados do exército de Davi, e basicamente esse é o relato da vida de Urias. Só que Urias, em poucos capítulos, não uma história tão longa quanto Davi, mas em poucas menções, eu aprendi 4 coisas com Urias. E aí eu te pergunto: você quer ser o rei exaltado ou um soldado honrado? Porque como Betseba, ela era casada e o seu esposo estava na guerra, Davi, ele tem um plano maligno.
Ele diz: vou chamar o marido dela. Ele vem da guerra, vai passar a noite com a esposa e boa, assumiu, me livrei dessa. E manda chamar, nós lemos ali no versículo 6 que nós demos a introdução, diz assim: Davi mandou então a mensagem a Joabe que mandasse Urias, o heteu, que viesse, voltasse do campo de guerra para conversar com Davi. E a abordagem de Davi é muito amigável. Ele diz assim: como que está as minhas tropas, como é que está Joabe, como é que está a guerra? E Urias diz: está tudo bem, está tranquilo. E no versículo 8, Davi diz a Urias: olha, vá para casa, descanse um pouco. Descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente para ele até a casa dele. Olha só, que rei bondoso. Vai para casa, descansa um pouco. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem muita gente que está no palácio e está falando para aqueles que estão na guerra: ficar em casa, descansa um pouco. E ir na igreja em pandemia, meu Deus, é muito perigoso. Você ser líder de célula, você ser anfitrião, nossa, é tão difícil. Participar do ministério da igreja, servir a Deus é muito cansativo. Eu vejo lá fulano de tal, Beltrano, não tem vida, é só igreja. Pessoas que estão no palácio, dizendo para aqueles que estão em guerra: vou ficar em casa, descansarem. Não dê ouvidos para pessoas que estão no palácio, no conforto, ociosos, não fazem nada, que estão dizendo para nós que estamos aqui trabalhando, ficar em casa. Mas Urias, versículo 9, mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Primeira característica que eu vejo na vida de Urias: compromisso. O rei mandou um presente para ele. Imagine comigo, a Bíblia não fala ali quanto tempo eles estavam em guerra, mas eles estavam num campo de batalha, pelejando, lutando, sujo de guerra, sujo, né? Por causa dos confrontos, da batalha e tudo mais. De repente o rei manda chamar, e o rei o recebe no palácio, manda um presente para a casa dele, diz: vai para casa, homem, vai curtir a tua esposa, vai descansar. Mas Urias, ele diz: não, eu vou ficar junto com os guardas do rei, eu vou dormir no portão do palácio, mas eu não vou para casa. Urias, ele estava mais comprometido com aquilo que ele foi designado a fazer, com a sua obra, com o seu trabalho, e ele não podia ficar confortável em casa. Urias, ele tinha um compromisso firmado com os seus irmãos de guerra. Ele tinha um compromisso firmado com os homens da tropa, com os seus superiores. Urias tinha um compromisso que estava bem específico na sua vida. E muitas vezes nós também estamos aqui na igreja e nós fazemos tantos votos com Deus: agora sim, Senhor, eu vou servir com alegria, agora sim, Senhor, eu vou entrar para o diaconato, agora eu vou fazer parte da célula, vou ser anfitrião, vou ser vice, vou ser líder. E os nossos compromissos não duram uma pandemia, não duram 6 meses. Porque, querido, se alguém falou para você que seria fácil, mentiu para você. Jesus, quando começa a falar sobre aqueles que queriam segui-lo, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a cruz e siga-me. E alguns versículos antes, ele começa a contar uma parábola, porque Jesus falava com histórias. Ele diz assim: qual de vocês, que antes de começar uma construção, não senta antes e calcula o que você vai precisar para construir, para que, começando a construção e não tendo recursos, não passe vergonha. E aí Jesus fala: quem quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo. Só que nós não linkamos uma coisa com a outra. Jesus está falando: você quer me seguir, então primeiro coloca na balança o preço. Coloca na balança que domingo tem 2 cultos, 8 horas e 7 horas da noite. Daqui a pouco vão ter mais 2, 3, 4, 5. Coloca na balança que agora tem dia da visão, tem culto de oração, daqui a pouco tem manhã com Deus, depois tem célula na quinta, outros tem célula na sexta, outros tem célula no sábado, tem rede Atos 29, quem é jovem, todo sábado. Coloca na balança. O compromisso, ele tem que ser cumprido na sua integralidade, e não a forma que eu acho que deve ser.
Não pode ser da forma que eu penso que tem que ser. Compromisso é compromisso. Antes de tomar a sua cruz, Jesus está falando: senta e calcula, porque o caminho é árduo. O caminho a ser trilhado é um caminho árduo. A própria palavra diz que aquele que sai andando e chorando e semeando, voltará com alegria nos seus lábios, trazendo consigo os seus feixes. Mas antes dele voltar sorrindo, ele caminhou chorando. Ele caminhou muitas vezes sozinho. Ele caminhou muitas vezes em pranto. E só depois ele voltou com alegria e com os frutos do seu trabalho. Compromisso. Outro ponto que eu vejo na vida de Urias está lá no verso 11. Diz assim: Urias, vamos ler o versículo 10. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar, depois de ter ficado fora muito tempo, por que não foi para casa? Versículo 11 diz: Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os meus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber e dormir com a minha mulher? Mas tem muita gente que não tem o coração de Urias nos dias de hoje. É uma meia dúzia de Urias na igreja que faz o negócio acontecer. É uma meia dúzia de Urias que trabalha de sol a sol, e os outros estão tudo dormindo, comendo, bebendo. Ele diz: eu não posso ir para casa, eu não posso comer, beber, curtir minha mulher enquanto os meus irmãos estão na guerra. E enquanto nós estamos na guerra, tem muitos outros que estão no palácio, confortáveis, dormindo, comendo e bebendo. Eu aprendo nesse versículo sobre a fidelidade à missão. Deus confiou a você, líder. Deus confiou a você, anfitrião. Deus confiou a nós, Requecosteira, uma missão. E nós temos que permanecer fiéis a ela, embora muitas vezes nós pensamos sim em desistir. Muitas vezes sim, nós sofremos, o cansaço da batalha. Urias estava cansado. Urias estava exausto, mas ele não podia voltar para casa. Ele diz: eu não vou voltar para casa, eu não vou dormir com a minha esposa, eu não vou curtir a minha vida sabendo que os meus irmãos estão na guerra. Mas muitos de nós que não estão aqui nessa noite, estão nos assistindo pelo Facebook. A vocês, nosso salve. Você não vem aqui, mas Deus vai até você nessa noite. Está dizendo: sai do seu palácio, querido, porque os seus irmãos estão na batalha e você está no palácio confortável. Quantos podiam estar aqui hoje e não estão? Aqueles que estão trabalhando, ok. Aqueles que estão, como eu falei, no grupo de risco, ok. Mas e os outros? E aqueles que não vieram simplesmente porque agora tem uma boa desculpa? Sabe, gente, a pandemia vai ser, olha, o momento lá na glória. Quando o Senhor se apresentar a nós e falar: mostre-me as tuas obras, muitos vão ter algumas páginas em branco e vão dizer: Senhor, foi a pandemia. E ele vai dizer: eu sei todas as coisas. E aí o bicho pegou. Porque a desculpa da pandemia para o líder da célula funciona, para o Michel funciona, para o Eduardo funciona, para os pastores funciona. Mas aquele que sabe todas as coisas, nós não podemos esconder os intentos do coração. Urias, ele era fiel à missão, fiel ao chamado, fiel ao trabalho que Deus tinha dado a ele. Versículo 11 também, vamos lá, versículo 11, continuando, a parte B do versículo. Ele diz: como poderei eu ir para casa, comer, beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderei fazer isso. E aí eu fui pesquisar uma palavra para definir o que eu queria, e eu achei a palavra inamovível. Anota aí que essa é chique: inamovível. Urias, ele era inamovível. O que é isso? Aquilo que não pode se mover. O seu propósito estava bem firmado em Deus.
O seu propósito com seus irmãos de guerra estava bem estabelecido. Eu não vou curtir a minha esposa enquanto eles estão na guerra. Eu não vou comer, beber enquanto eles estão na guerra. Eu não posso fazer isso, porque eu sou parte daquele exército, eu sou parte dessa tropa, desse batalhão, e é injusto eu estar em casa, embora cansado, embora sujo, fedido, tendo uma esposa bonita em casa, mas eu não posso desfrutar disso enquanto os meus irmãos estão sofrendo na batalha. Ele não se moveu dos seus ideais, ele não se moveu da sua missão, ainda mais que o rei estivesse implorando quase para ele ir para casa, mas ele era uma pessoa inamovível. E nós precisamos ser inamovíveis. Tem horas que a rede está bombando, tem horas que a célula está tem horas que o louvor está aleluia, mas tem horas que tem aquela queda. Tem hora que de repente ninguém vai na célula, você compra a tigelinha para o lanche, você faz aquela sopa bem gostosa, você prepara as cadeiras, você perfuma a casa, passa lá um bom ar, um Glade, e aí na hora da célula está você e a líder, ou você e a vice. Tem dias e dias. Tem dias que o pastor sobe aqui e prega, mas tem dia que o pastor sobe aqui e prega para ele mesmo. Tem dia que o louvor é aquela coisa maravilhosa, mas tem dia que a gente erra o tom, a gente erra o tempo, a gente esquece a letra. Mas nós precisamos ser inamovíveis. Dias vêm, dias vão, mas a minha missão, o meu propósito, aquilo que Deus colocou no meu coração está bem estabelecido, e eu sei o que eu estou fazendo e para que eu estou vivendo, e isso me movimenta. Isso me faz estar aqui. É como o pai e a mãe que saem trabalhar todas as manhãs porque sabe que em casa tem um filho pequeno que depende dele para sustento, para viver. Mas muitas vezes quando nós chegamos na nossa vida religiosa, nossa vida cristã, nós pensamos que não, Deus faz todas as coisas, eu não preciso fazer nada, Deus proverá todas as coisas. Urias também disse: a arca da aliança está com os meus irmãos na guerra. E olha que coisa tremenda, eu estava lá lendo essa mensagem hoje, trabalhando, fazendo cabelo e não sei o que, pensando nisso, e olha só como Urias era o cara. Ele está dizendo: a arca da aliança está com os meus irmãos, lá na guerra. E se você buscar o histórico, você vai ver que a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. A presença de Deus estava na guerra, estava com os homens no campo de guerra, e o rei estava no palácio. Urias está dizendo: eu não posso ficar longe da presença, eu não posso estar aqui sendo que a presença de Deus está lá. Eu não posso curtir a minha casa, a minha família, sendo que a arca da presença, a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus está no meio à guerra, e eu preciso estar lá batalhando, lutando junto com Deus. E Deus já está sacudindo, Deus já está balançando os nossos alicerces. A Bíblia diz que tudo que é abalável será abalado, e apenas o que é eterno permanecerá. Deus está abalando muitas coisas. Deus está abalando os governos, Deus está abalando as nossas preferências, Deus está abalando os nossos sonhos, e somente aqueles que estão firmados realmente estão permanecendo. Querido, você não importa, não importa se é um palácio feito todo de ouro, de cristal, uma mansão, se a arca da aliança, se a presença de Deus não está lá, não nos serve. Não tem espaço para nós. Urias, ele estava se posicionando firmemente no seu propósito. E a quarta característica que eu vejo na vida de Urias está lá no versículo 17. Diz assim, só para resumir a história: Urias não vai para casa, não se deita com a sua esposa, o plano de Davi não deu certo. Davi manda então uma carta pelas mãos de Urias para entregar a Joabe, dizendo: olha, coloca Urias na frente de guerra, e quando o inimigo atacar, vocês recuam para que ele morra. E isso acontece. E no versículo 17 diz assim: as tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi, e Urias também morreu. E aqui eu destaco
a honra. Urias morreu, não como um covarde, não como alguém, um desertor, não como alguém que preferiu curtir a sua esposa e fez parte sem saber de uma trama, mas ele morreu como um soldado honrado. E hoje nós estamos aqui falando de Urias, do seu caráter, da sua personalidade, daquilo que ele fez em poucos capítulos, mas está registrado para nos mostrar como que um palácio pode fazer um homem de Deus perder a noção e fazer com que um servo comum, um soldado de guerra, um homem de guerra, seja lembrado como um homem honrado. Muitos de nós lutamos por um palácio, o palácio do louvor, do ser conhecido, o palácio do título da liderança, o palácio de ser o vice, o anfitrião, ou de ser pastor. São palácios que nós lutamos, mas que não vão muitas vezes nos levar a um lugar de honra. Urias, ele rejeitou o palácio, ele rejeitou as ordens do rei. Se você ler ali a história, Davi dá um banquete, faz Urias ficar até meio embriagado, para ver se ele ia para casa, mas mesmo fora da sua consciência perfeita, mesmo não estando são, porque ele tinha bebido um pouquinho de vinho, mesmo assim ele dorme com os soldados. E a nossa pergunta para essa noite: você quer ser um rei exaltado no seu palácio? A célula bomba, ou a rede bomba, seu ministério bomba, mas está tão distante da honra? Ou você prefere ser um soldado no campo de batalha, que muitas vezes, nós aqui, diaconato, louvor, pastor, então, sem chance, os outros líderes, todo mundo queria estar em casa na segunda-feira à noite, todo mundo queria estar em casa na terça-feira, todo mundo, mas muitas vezes nós deixamos a nossa casa, deixamos os nossos afazeres de lado, porque os meus irmãos estão em guerra, e eu preciso estar com eles. Eu não posso deixar que os meus irmãos lutem sozinhos. Eu não posso ficar, meu irmão não pode ser normal, não pode ser natural eu ficar em casa curtindo a minha esposa, sabendo que os meus irmãos aqui estão lutando. Um rei exaltado ou um soldado honrado? E eu quero encerrar a palavra. Queria que você fosse comigo para Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Essa é uma outra mensagem que Deus me deu, mas quero compartilhar um pouquinho, só esse versículo com você. Hebreus capítulo 6, o verso 10, 11 e 12. A Bíblia diz assim: Deus não é injusto, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhes mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Grava esse versículo aí, meu irmão. Olha só, Deus não é injusto, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Sabe quando você ajuda o teu irmão, quando você ajuda o teu líder, quando você ajuda o trabalho na casa do Senhor, quando você se envolve com o trabalho, Deus está falando: eu não me esqueço do trabalho que vocês fazem. Mas o versículo 11 diz assim: o nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim. É até o fim. Não é só quando as coisas estão boas, não é só quando a célula está crescendo, o ministério está crescendo. É em todo o tempo, com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Versículo 12 assim: não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus
prometeu. 3 versículos e nos fala grandes coisas. Diz primeiro que Deus vê o nosso trabalho. Diz que o nosso trabalho com os irmãos, uns com os outros, está sendo visto pelo Senhor. Diz que nós não podemos perder o entusiasmo do trabalho. Urias estava na porta do palácio dizendo: eu quero voltar para o campo de guerra. Meu lugar não é aqui com a minha esposa. Meu lugar não é aqui comendo e bebendo. Vai ter um momento para eu comer, beber e curtir a minha esposa, mas agora é tempo de guerra. Eu preciso estar na guerra. Entusiasmo. Também diz que nós não podemos ser preguiçosos, mas devemos prosseguir crescendo como aqueles que creem e têm paciência, para que possamos receber aquilo que Deus nos prometeu. E o nosso descanso não é na terra, meu irmão, é na glória diante do Senhor. Aqui, se nós vamos trabalhar, vai ter momentos de alegria, vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de perseguição, vai ter momentos de júbilo, mas aqui não é o descanso. O final é aquilo que nós esperamos, receber o galardão do Senhor pela obra que fizemos. Já imaginou? Fica de pé em nome de Jesus. Já imaginou naquele dia o Senhor te chamando pelo novo nome e dizendo: filho, receba aqui, olha só o trabalho, olha o galardão do seu trabalho, entra para o gozo do teu Senhor. Aquele culto que você foi mesmo não querendo, aquela célula que você achou que não foi tão boa, aquela guerra que você entrou cansado, ei, está aqui o seu galardão, está aqui o pagamento do seu trabalho. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas para poder viver como Urias e morrer como Urias, se for preciso. Urias não se importou, ele foi até o fim. A carta que o colocava à frente de batalha, ele levou. A carta que dava assinatura de morte praticamente a ele carregou fielmente até Joabe. E quando tudo estava planejado, na hora que o inimigo atacou, ele estava lá lutando, corajoso, firme, fiel. Nem que a gente morra, meu irmão, nem que custe a nossa vida, nem que custe noite de sono, nem que custe nossa alegria. Eu lembro uma vez que eu estava em casa, e aí o pessoal do louvor mandou mensagem para mim e disse: Michel, eu estou cansado, eu vou sair do louvor. E a Michelle está aqui para falar, não deixava falar sozinho. Eu chorei. Eu nunca tinha chorado por alguém que saísse do ministério. E aquela pessoa, meu Deus, tem horas que a gente vai sofrer, mas eu não posso ficar em casa enquanto os meus irmãos estão em guerra. Você não pode ficar em casa enquanto existirem 2, 3, 4, 5, mais aqui em guerra. E a escolha é nossa nessa noite: um rei exaltado ou um servo honrado.